Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Axé em Foco e hoje recebemos o filho da mãe Solange, pai de família, Babalorixá e também político, pai Santiago de Oxalá. Uma boa noite, meu irmão. Fico honrado da sua presença aqui, estar contando da sua história, a sua vivência aqui no Axé em Foco. Boa noite, meu pai. Boa noite a todos que estão nos vendo agora. A bênção dos mais novos, a bênção dos mais velhos. O tumbaxe a todos. Fico muito honrado, pai, pela lembrança e por me chamar para estar aqui hoje com o senhor, contando um pouquinho da nossa história, batendo esse papo. Sim, é uma honra, né, pai? Porque esse é o nosso intuito do nosso programa, trazer a história de cada pessoa, de cada sacerdote religioso, sendo ele qual for o segmento, para a gente contar a nossa vivência, né? Porque, como eu sempre digo para todo mundo, a gente às vezes acaba conhecendo a história para a boca dos outros e não a verdade. É verdade. E isso foi uma honra para mim. Tentei várias vezes, né? Tava na lista ali, mas agora, graças a Deus e os orixás, chegou a nossa hora. Que bom. A nossa vida é meio corrida às vezes, né, pai? Exatamente. Ainda mais você, Isso. né, pai? Ainda mais você que tem não só a questão Babalorixá, pai de família, como eu falei, né, mas também tem a questão política também, Sim, que trabalha na política, né? E isso é uma questão que exige bastante de você. 24 horas por dia. Exatamente. Como pai de santo também, Como né? pai de santo e como E é político 24 também. horas por A gente tá dia. sempre nativo aí. Exatamente. Pai, vamos começar nossa rodada de perguntas aqui. Eu gostaria, e assim como nossos espectadores também gostariam de saber, como começou essa trajetória religiosa? Então, meu pai, a minha trajetória religiosa, posso dizer para o senhor que começou no ventre da minha mãe. A minha Ialorixá é minha mãe de ventre também. E ela estava grávida há 6 meses e ela fez uma obrigação comigo no ventre dela. Então, posso dizer sim que a minha caminhada começou ali. Mas ela sabia da gravidez? Sabia sim. Ela estava de 6 meses. 6 meses. Isto. Ela sabia, mas foi necessário naquele momento. Ela precisava deitar. Né? Não foi por nenhum motivo de saúde, mas Sim. fortalecimento espiritual mesmo, né? Pelo Sim. que viria pela frente para os próximos meses da vida dela. Então, ela precisou deitar naquele momento, estando grávida de mim há 6 meses. E depois do seu nascimento, pai, como é que foi assim a sua caminhada? Quando foi a sua iniciação mesmo? Com que idade? Isso, a minha mãe esperou por um tempo, né? Ela queria... Sabe aquele assunto, tem Sim. que deixar escolher e tal, né? Sim. Mas ela esperou um pouquinho. E aí, com 6 anos de idade, como eu era muito fanático pela religião, estava sempre envolvido no meio, com 6 anos de idade, ela... Não, meu filho, vou sentar ali, nós vamos jogar e vamos ver que obrigação tu já pode fazer, né? E com 6 anos de idade, eu fiz o meu Mieró coberto. Fez o início. Fiz a inicialização ali, né? E aí, com o decorrer do tempo, eu acredito que quando eu tinha 12 anos, se eu não me engano, 11 para 12 anos, aí eu coloquei meu pai na vasilha. Também, nessa passagem de tempo aí, eu meio que me desvirtuei também, né? Acho que a gente tem que falar as coisas boas, mas também as coisas ruins que a gente já fez, já aprontou, já passou, né? Eu meio que me desvirtuei. Fui músico, né? E aí o músico geralmente está nativa na noite, nos finais de semana, né? E a nossa religião também é muito ativa nos finais de semana e à noite. Então eu me distanciei um pouco, né? E a minha mãe respeitou esse espaço, né? Mas a gente tem um chamado, né, meu pai? Mas nunca abandonou, pai? Nunca, jamais. Só se distanciou. Eu me distanciei, mas eu continuava sendo o alabê da minha mãe, o alabê da casa. Aí eu tocava sessões, a minha mãe toca até hoje, toda sexta-feira. Uma sexta é Umbanda e na outra sexta é Exu. Então eu cumpria ali, né, tocava a sessão para ela e saía pra noite aí para ser músico, né? Eu fui músico durante 12 anos da minha vida, né? E qual era a categoria musical, pai? Eu tocava o pagodinho, né? O pagode. Mas como o meu instrumento era tecladista, então o teclado ele abrange qualquer ritmo, né? Então eu também tocava sertanejo, essas coisas. Mas é um chamado, né, meu pai? Sim. Ser o Babalorixá e Alorixá é um chamado, né? E foi apertando o calo, né? Sim. E quando começou esse chamado, pai, assim, no sentido, por exemplo, agora não tem mais como você fugir, meu filho. E agora vai ter que ser o pai de santo, o Babalorixá. Esse chamado partiu de quando eu me aprontei na religião. Minha mãe disse, meu filho, tu toca aqui para mim as sessões,
tu toca os meus serões, né? E eu tinha somente 6 santos, né? Eu preciso que tu te apronte para te poder conduzir com melhor maestria, né? As minhas obrigações. Então, preciso que tu te apronte. Ela usou esse argumento para mim, né? Mas eu sabia que haviam coisas a mais ali, né? Então, ela me aprontou em 2005. Fui pronto em 2005 e questão de 6, 7 meses, uma pessoa me procurou, né? Foi ao meu encontro, um amigo meu de infância. Eu tentei passar para minha mãe, não, eu não estou pronto ainda para ser pai de santo, porque eu não queria aquilo. A gente foge, né, pai? Sim, a gente foge. A gente foge. Hoje em dia eu vejo as pessoas tão afoitas em ser... E hoje em dia a gente quer fugir de novo, né? Em ser pai de santo, em ser mãe de santo, que eu fico apavorado, né? Sabe por que eu acho, pai, que hoje as pessoas têm essa pressa de se aprontar, em se tornar pai de santo? Porque eu acho que as pessoas, na minha visão, né? Eu acho que é uma fábrica de dinheiro. É onde as pessoas vão ganhar muito dinheiro. E hoje a religião está difícil. Muito difícil. Está muito difícil para nós que somos pais de santo fazer uma obrigação, né, de um tamanho que às vezes é. Isso. Né? O custo está muito caro. Hoje, como o senhor falou, o Alabê, eles também vivem disso. Então, sim, o Alabê também se tornou caro. Antigamente, era umas moedinhas, era um axezinho que dava. Né? E hoje não. Hoje é profissão. Hoje né? é profissão. Antes era cargo, né? Exatamente. Cada terreiro tinha o seu Alabê, era cargo, né? Sim. Tu instituía como um cargo do ser Alabê, né? Sim. Então, complementando ali, pai, em 2005, esse meu amigo de infância me procurou. Tentei passar ele para a mãe, não estou pronto ainda, não, mas tem que ser tu, tem que ser tu. Daí a gente foi lá, joguei para ele junto com a minha mãe. Né? Minha mãe já me ensinava a jogar os búzios, joguei junto. Pedi para ela confirmar que se o que eu estava falando sim, conferia, né? Tudo isso em 2005. E aí iniciei ele. Apenas o Mieró, não foi nem Mieró coberto. Só o Mieró, só nas ervas mesmo. Dali não parei mais, papai. E ele é meu filho de santo até hoje. Que maravilha. Meu primeiro filho de santo é meu filho de santo 2005, até hoje. 2005, vai fazer 20 anos. Não, vai... 2005, Não, agora 2025 faz 20 anos. 18 anos. Né? 18 anos. 18 anos já. 18 anos. Isso na nação, né? A Quimbanda entrou um pouquinho depois ainda na minha vida. Porque eu sempre dizia assim, ó. É até engraçado essa história, né? Eu dizia, ó, para os meus irmãos de santo, que a minha mãe tem muitos filhos, né? Eu dizia assim, ó, se vocês me verem um dia me girando ali, rodopiando, é eu inteirinho, tá? É mentira. É mentira. Porque eu jamais eu vou me incorporar. Sim. É mentira. Então, eu demorei um pouquinho mais. Pode me dar ali fogo. Pode. Vocês vão ver que é mentira. E eu vou estar ali incorporado e rindo ali. Sim. Eu dizia isso, porque na minha cabeça eu jamais estaria ali no meio incorporado. Porque para mim o limite era só ali no tambor. Ó, eu vou ficar aqui é o meu limite. Tanto que eu não tinha Exu. Sim. Né? Então, o Exu eu fiz em 2008. Eu ainda levei 3 anos dali. De quando eu era pronto na nação, eu levei ainda mais 3 anos para fazer Exu. Foi quando eu estava tocando um dia para minha mãe uma sessão lá, meu Exu chegou. Olha só. Chegou e nunca mais. E aí não duvidaram, pai? Duvidaram. Eu escuto isso até hoje, pai. Viu? Aquela vez que tu falou que era tu inteirinho, acho que é tu ali, né? Então, eu continuo escutando isso até hoje, assim. E como é que foi, assim, para convencer, digamos, eles viram que realmente era algo que estava ali? Aí a minha mãe teve que agir. A tua mãe? É bem engraçado. Porque aí quando o meu Exu chegou, sabe que ser filho de santo da sua própria mãe, né? É difícil. As pessoas acham que é tudo mais fácil, né? É. Mas eu acho que é mais difícil. Porque aí quando o meu Exu chegou, no primeiro dia, e tem gente de prova lá, meus irmãos de santo, no primeiro dia ele já foi testado. Olha só. Justamente para não ter dúvida e aí desmentir. Toda vez que ele chegava, era uma testadinha que ele levava. E desmentir esse comentário que você desmistificar fez. A minha própria história. Exatamente. Pai, você falou agora ali na questão, que agora vai fazer 18 anos, né? Que é o seu primeiro filho. Como está difícil hoje, né? Um filho de santo ser fiel e permanecer num axé por tanto tempo, né? Eu tenho filhos lá na minha casa, eu tenho 2 filhos de santo lá na minha casa que estão 20 anos comigo também. Uhum. Foram um dos primeiros filhos meus, né? Que quando eu assumi o papel de ser pai de santo.
E hoje está difícil isso, né? Tá muito complicado, pai, porque eu acho que a lealdade no meio religioso tá difícil, porque geralmente eles já vêm de outras casas, eles já vêm pingando de uma casa para outra, de uma casa para outra. Já vem com vícios, já né? vem Como a com gente vícios. chama. Eu acho que os que ficam mais tempo e são mais leais, pai, não sei, no meu entendimento, talvez eu esteja errado, são aqueles que vêm cru. É, Não sei se lá na sua casa também é assim, sim. mas geralmente são aqueles que vêm cru, que nunca passaram por outra E casa. você sabe que esses dois que eu estou lhe falando, né, que na realidade tem um pouquinho, tem tem uns mais também, mas esses são os mais antigos. Tem a Zéia da Oxum, mas a Pâmela da Ubá e o Cristiano Dogun, que são meus filhos desde o tempo de Montenegro, Sim. que estão 20 anos comigo. Eles entraram cru, né? A Zéia já vem de outra casa, Sim. mas ela permaneceu firme e forte ali, né, até os dias de hoje. Eu acho que também conta as decepções que eles levam em outras casas, né? Eles já vêm com aquele pé meio atrás, assim, sabe? Já vêm muitas vezes judiado mesmo Sim. de outras casas, né? Então, eu acredito que seja isso. Né? E a gente também, né, pai? Hoje em dia acreditar também em alguns filhos é difícil porque a gente já passou tanto, né? As pessoas já passaram por tantas dentro da nossa casa, tantas vezes, digamos assim, ou diversas pessoas que já passaram, que a gente acaba meio Receoso, que né? receoso. E eu, graças aos orixás, a minha casa não é um entra e sai. Porque quando alguém me procura, pai, quero entrar pro teu axé. Primeira coisa que eu falo, meu filho ou minha filha, antes de tu entrar pra minha casa, tu vem, conhece a nossa casa, conhece as pessoas que frequentam a nossa casa, que podem ser teus futuros filhos, né? Conhece, vê como é que essas pessoas são. Vê, quem me conhece, já me procurou, sabe que eu ajo dessa maneira. Conhece os teus irmãos, as tuas irmãs, vê como eles estão. Como é a vida deles, como eles estão no espiritual deles, como é o espiritual deles. Conhece a casa. Me conhece, conheça as minhas qualidades, mas conheça os meus defeitos também. Sim. Porque nesse meio tempo eu também vou avaliar isso em ti. Porque se tu tiver 1000 qualidades e tiver um defeito que eu não consigo lidar, não vai dar certo. A gente vai acabar uma hora ou outra se desentendendo feio. Então, por isso que eu prefiro que tu venha, conheça o axé, para depois a gente sentar e conversar novamente. Eu ajo dessa maneira sempre e graças aos orixás tem dado certo, porque não é uma casa, apesar de toda casa de axé ser uma casa de passagem, né, meu pai? Lá as pessoas têm ficado, assim, não tem muito entra e sai. Que maravilha isso. Pai, e qual essa nação que você cultua? Eu sou Jejinagô. Jejinagô. Isso. Hoje em dia é uma nação rara, né, pai? É uma nação bem rara. Minha mãe é filha do pai Joãozinho da Oxum. Sim. Né? Não sei se o pai conhece. Sim, o pai Joãozinho da Oxum, conhecidíssimo como Joãozinho do Boi, né? Sim. Do meia-noite. O pai Joãozinho era filho do pai Nicolau de Ogum, que hoje está morando em Tramandaí, é vivo ainda, né? O meu avô de santo mesmo, o pai Joãozinho da Oxum, é finado já. Mas o pai Nicolau, que seria o meu bisavô, é vivo. O pai Nicolau era filho da mãe Bela, de Chapanã, e a mãe Bela era filha da mãe Cora, se eu não me engano. Sim. Né? É uma raiz bem forte, né? A nossa linhagem vem daí. Sim. E é uma nação que hoje em dia, não estou dizendo que não se vê, mas é uma nação rara, né? É uma nação mais rara. Do culto, né? E assim lá na sua casa também, o Exu, pai. Você cultua o Exu também ou é só... Cultuamos a Quimbanda, sim, Exu. Umbanda também? A Umbanda, Quimbanda. Desculpa. Quimbanda. Que maravilha. E qual é o seu caboclo, pai? Ou não? Eu tenho caboclo, ele não chega, mas é Ogum da Lua. É? Olha Ogum só. da Lua. Na Umbanda, nas sessões de Umbanda, geralmente vem meu preto velho. Sim. Que é o pai Joaquim. Coisa boa. Mas em nenhum momento também falou, se chegar o caboclo, você ia rodear ele. Não, o caboclo eu matei no peito. Pai, nós vamos para o intervalo rapidamente e a gente já volta. Vamos sim. Podcast Axé em Foco. Patrocínio Aviário Mãe Oxum. Faça um plano de obrigação completo. Formas de pagamento facilitadas, com boleto e cartão de crédito. O aviário está localizado na Avenida Antônio de Carvalho, 2149, em Porto Alegre. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp 51 98444 9062. Dalbox Embalagens e Suprimentos.
a embalagem do mercado do seu batuque com a logo do seu Ilê. Na Dalbox você encontra todas as embalagens para o ramo alimentício e suprimentos em geral. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99 552 0920. Cristiano Luz Drones. Faça o seu evento com uma cobertura de filmagem em alta qualidade. Agende o seu evento agora mesmo pelo WhatsApp 51 99 753 0141. Cristiano Luz Drones, levando o seu evento ainda mais alto. Voltamos aqui, gente, com o programa Axé em Foco. E antes de começarmos novamente nossa rodada de perguntas, né, com o Pai Santiago de Oxalá, nós vamos para as cartas que tem hoje para a semana. Boa noite, Isis. Fica à vontade, querida, e nos traga para essa semana uma boa notícia, alguma coisinha aí. Boa noite, Pai Maurício. Boa noite, Pai Santiago. Boa noite à nossa audiência. Então vamos às cartas da semana, trazendo uma previsão através de 3 cartas do tarô para os próximos 7 dias. Vamos lá ver o que nos aguarda. Isso aqui da ponta. Bom, começamos com Enforcado, um dos arcanos maiores. Uma carta que traz bastante medo, receio, preocupação. Mas ela é uma carta que fala sobre realmente sofrimento, mas são os sofrimentos que nós mesmos, de certa forma, nos colocamos e nos permitimos continuar naquela situação. São situações que nós nos sentimos de mãos atadas, sufocados, sem ter para onde ir, presos num sufoco que parece que nunca vai ter fim. Mas o segredo dessas situações que vão te trazer essa angústia, ou já vem trazendo, é que todas elas têm uma saída, que pode não parecer óbvia, pode não parecer que você mais desejava, mas ela está ali ao seu alcance. O enforcado, ele representa um sofrimento, um desgastamento, para o qual você tem uma opção de saída, que depende mais de você do que de fatores externos. Bom, a carta seguinte é o Mundo, que também é um dos arcanos maiores, e, em contraste com o enforcado, ela é uma carta muito positiva, que representa encerramento de ciclos. Ela é a última carta dos arcanos maiores do tarô. E ela representa uma finalização, uma completude, uma plenitude a partir de finalização de ciclos que realmente, assim, são situações, projetos, relações que você vai ter uma resposta que vai apaziguar seu coração. Talvez muito dessas respostas venham a partir de você saber dar fim a esses ciclos de sofrimento e desgaste. E o universo vai proporcionar respostas e encerramentos que vão trazer uma paz para o seu coração e para o seu espírito. E por fim, tivemos mais uma carta bem positiva, que é o 4 de paus, né? Uma carta dos arcanos menores. Todos os números 4, eles representam uma estabilidade, uma harmonia, um momento de previsibilidade na sua vida. E especificamente o 4 de paus, ele está falando muito sobre festejo, vivacidade, saber aproveitar os bons momentos da vida, saber entender que você pode se permitir ser feliz e que a sua rotina tenha sempre momentos de contentamento, júbilo e a alegria plena. Então, não tenha medo de desfrutar da vida, de viver o lado bom dela, de viver em festa, de viver realmente com alegria, né? Não se prive do lazer e dos momentos de comemoração, né? Não fique preso só no que desgasta, no que traz sofrimento e peso para a sua vida, né? Saiba encerrar esses ciclos, saiba encontrar paz nesses encerramentos, né? Através do mundo, e saiba comemorar e celebrar também ao fim disso tudo.
ok? Mas não busque só o sofrimento, não fique focado nisso, né? Busque a alegria e viver a vida com mais festividade, com mais alegria, com mais entusiasmo, certo? É isso que temos para esta semana. Vocês podem me seguir no @isis.taróloga51 para consultas tanto online quanto presenciais aqui em Porto Alegre e região, ok? No Instagram. E é isso, muito obrigada. Voltamos aqui, gente, depois dessas cartas maravilhosas, né? Voltamos aqui com a rodada de pergunta ao Pai Santiago. Pai, você compartilha da sua vida religiosa, pessoal e política. Como você consegue fazer com essa divisão toda aí? Que nem o senhor disse, 24 horas por dia. Eu estou político, mas eu sou o pai de santo, né? Então, eu sei separar bem, porque das 8 da manhã às 6 da tarde, eu sou o político, tô lá no meu gabinete, atendendo as pessoas, cuidando do nosso povo do axé também lá. E a partir das 6h30 da noite até a meia-noite, todos os dias da semana, menos domingo, eu estou no reino atendendo. São os horários que eu tiro para atender os meus filhos de santo. Eles já sabem que no meu dia a dia, eles sabem, vai ser corrido se eles me mandarem uma mensagem. Então eles já sabem o horário que eles têm que me chamar, tudo. A partir das 6h30 até a meia-noite, eu tiro para atender os clientes, atender meus filhos de santo. Eu estou político, mas eu sou o pai de santo, né? E como é que o senhor consegue lidar, pai, assim, e daí você tira o domingo para a família? Porque a gente já com o pai de santo já não consegue quase viver, né? Isso. A gente vive a vida dos outros, que eu digo, filho de cliente, filho de santo, neto, bisneto e assim vai, né? Quando não tem a função na casa dos irmãos, que a gente também sempre está dando uma força. Sempre tem, né? E como é que você consegue, pai, esse momento é meu, da família, e ninguém me incomoda? Geralmente depois da meia-noite. Depois da meia-noite. É o meu momento com a minha família. E aos domingos, né? Sim. Aos domingos eu quase nem toco no telefone. Porque o telefone, ele nos domina, né? Sim. Então, aos domingos é silencioso. No bidezinho ali, eu quase nem toco nele, porque é o meu dia com a minha família. Sim. Olha só que maravilha. Dia que eu consigo visitar minha mãe também, né? É? A Por mãe mais que vive aquela questão religiosa, mas dificilmente... A minha mãe, a vida dela é corrida até mais do que a minha. Olha Porque só. como ela tem muito filho pro interior também do estado, então ela quase nunca para, né? Sim. E o que o senhor fez, pai? O que fez o senhor, na realidade, se inserir na política? Qual foi a questão, tipo assim, não, eu vou entrar na política. Foi por alguma situação, algum caso? Foi, sim. Aconteceu uma situação assim, ó, em 2020 mesmo. Eu entrei pra política em 2020, é bem recente pra mim, né? Sim. 3 anos apenas. Se eu não me engano, foi em janeiro de 2020, o programa Kizomba lançou uma pesquisa. Quem você gostaria de eleger como um vereador na sua cidade em 2020? E por incrível que pareça, sem eu nunca ter me filiado a nenhum partido, começou a aparecer o meu nome, muito forte ali. Olha só. Muitas pessoas colocando o meu nome. Eu estranhei, porque eu nunca fui da política, não era envolvido com política. Ainda estou aprendendo política, né? Porque a política a gente tem que aprender, Sim. apesar de nós fazermos a nossa vida inteira política, né? Sim. O pai de santo, a mãe de santo, a gente é meio político, né? Porque a gente conversa com muitas pessoas, né? Mas eu me surpreendi. Fiz um post na minha rede social, olha, gente, não pretendo concorrer, não sou político. Até me surpreendi com a quantidade de pessoas que botaram meu nome lá, foram mais de 200 pessoas. Nossa. Aí, no meu post, choveu de pessoas botando, não, pai, tem que ir, porque a gente está carente, a gente precisa de alguém, a gente está carente na nossa cidade, a gente precisa de um nome novo, de alguma coisa nova pra gente, que vai lutar por nós. E aquilo ali me despertou como se fosse um chamado também, né? Pô, se o meu povo, a minha comunidade, viu algo em mim, talvez é porque realmente tem algo. Sim. Eu tenho algo para contribuir politicamente para o nosso povo, né? E aí eu fui lá, tudo que eu faço na minha vida, eu converso com os meus pais, converso com o meu pai, o meu pai, eu sempre falei, não é batuqueiro. Meu pai não tem obrigação nenhuma, mas ele é o braço direito da minha mãe.
Olha só. Ele é o braço direito da minha mãe para tudo. Então eu sentei lá, conversei com ele, sem jogar búzio, sem nada. Fui falar com os meus pais, não com a minha Ialorixá, falar com os meus pais. E perguntei o que vocês acham, né, pai e mãe. E eles, olha, meu filho, a política, a gente já recebeu políticos aqui na nossa casa, a política é uma mentira errada, sabe aquela história que todo mundo conhece. Poucos falam, mas todo mundo conhece. A gente não quer ver tu te machucar, tu te magoar com isso, não sei o quê. Aí meio que me desanimaram. A minha mãe no outro dia teve um sonho. Sonhou com o Orixá Bará e com o Xangô. Olha só. Me chamou, meu filho, vem cá. Daí eu já não estava falando mais com a minha mãe, era com a minha Ialorixá. Sabe aquelas coisas de sonho? E ela falou, eu acho que tu tem que ir. A gente precisa de alguém jovem e que deu sangue por nós e que lute, que não tenha medo de dizer que é batuqueiro e que nos defenda. Eu acho que tu tem que ir. Aí, quando o pai e mãe nos apoiam, a gente vai e mete a cara. E aí eu comecei a procurar pessoas que entendiam de política para me orientar, né? Para ver como eu faria para me candidatar, porque eu não sabia nem como, nem por onde começar. Sim. E aí consegui ouvir um e outro, quando ver, apareceram uns 2 partidos interessados, só que um partido lá, eu não vou falar o nome do partido, mas ele disse, olha, eu aceito que tu concorra por nós, mas tu tem que concorrer como Santiago Buavas. Porque eu sempre quis concorrer como Pai Santiago de Oxalá, porque eu sou o Pai Santiago de Oxalá. Tá no meu sangue, eu sou o Pai Santiago de Oxalá. Não dá para pagar a sua história, a sua identidade, né? Eu falei, não, então, sinto muito, mas não, eu quero concorrer como Pai Santiago de Oxalá. Eu tenho uma bandeira, minha bandeira é o povo de matriz africana. Se eu não puder botar o nome do meu orixá, então é porque realmente vocês não me querem. E aí fui para um outro partido que me abraçou a ideia também. Eu concorri sem 1 centavo no bolso. Eles não me deram nada, o partido não me ajudou em nada, só me deu a legenda lá, né? Sim. Mas eu concorri sem grana, meus filhos de santo me ajudando, assim, a gente caminhando, batendo de porta em porta, e faltou bem pouquinho para eu entrar na primeira campanha que eu fiz, gastei apenas 3 mil reais. Depois que tu entra pro meio, que tu entende que 3 mil reais não é nada no meio da política. Verdade. Tiveram pessoas que gastaram 300 mil reais e não entraram, fizeram menos voto do que eu. Então, para a primeira eu acho que eu fui muito bem, faltaram 158 votos para eu me eleger. Que maravilha. Eu fui o candidato mais votado do meu partido. E aí o partido já viu que... já viu que eu tinha potencial, né? Porque tinha um grande nome lá de um candidato em Canoas do mesmo partido que eu. Então a esperança era que aquele candidato levantasse o voto para nós, né? E no final eu fui mais votado do que ele e faltaram 158 votos para o meu partido. Não precisava nem eu fazer. Se o partido fizesse na legenda, eu teria entrado. Olha só. E essa questão, tipo assim, ó, hoje você trabalha com a política... Isso, aí o prefeito que a gente apoiou, que a gente elegeu, ele se elegeu, né? E ele também, acredito eu, que ele viu o potencial em mim e me chamou para uma conversa logo após que terminou a eleição, segundo turno que ele entrou. Ele me chamou para uma conversa. Eu vejo um potencial enorme em ti. Primeira campanha que tu fez essa quantidade de votos expressivo, né? Sem ter conhecimento político. Queria te convidar para um cargo de secretário aqui na cidade. Olha só que maravilha. E daí eu comecei como secretário das relações comunitárias, que tinha contato com toda a comunidade. Mas eu sempre tive aquela vontade, eu vou ter contato com toda a comunidade, mas eu quero ter mais contato com o meu povo. Eu quero poder ajudar em algo o meu povo. Né? E aí aconteceram algumas coisas lá que apareceu a vaga que eu tanto queria lá, que era ser secretário das diversidades, que era um sonho que eu tinha. Né? Sim. Caso eu não me elegesse, eu sonhava em poder pelo menos trabalhar ali dentro da diversidade, nem que não fosse como secretário, mas estivesse ali perto do meu povo, né, na comunidade LGBTQIAP+, e do povo de terreiro. E aí essa oportunidade apareceu 4 meses depois. Que maravilha. Aí o prefeito me chamou, abriu uma vaga na diversidade, eu não vejo outro nome a não ser o teu. E me diz uma coisa, pai, sofreu alguma retaliação, alguma perseguição? Não só por religiosos, porque eu acredito que às vezes assim, os nossos próprios irmãos, né, de religião, o povo africanista, eles poderiam se unir mais para botar força para eleger representantes, sem olhar a bandeira, digamos assim,
a nação tal, nação tal, nação tal, né? Ver como, se cada um de nós aqui do estado do Rio Grande do Sul tivesse um vereador em cada cidade, Nossa. seria muito melhor o nosso acesso, né? Nós precisamos ocupar esses espaços. Muito. Pai. Esses espaços de fala, de poder, de empoderamento. Nós precisamos estar nesses espaços. Exatamente. Mas nós precisamos estar alinhados, né? Nosso povo precisa estar alinhado. Eu sempre falo que não é que o meu povo não é unido. Porque as pessoas me falam lá na prefeitura, bah, quantidade de batuqueiro que tem em Canoas, é para ter 10 vereadores ali. Uhum. Vocês não são unidos. Não. Às vezes eu acho que a gente é um pouco desorganizado. Mas eu já provei que o nosso povo é unido sim. Teve uma situação de um pai de santo amigo meu lá na cidade, que ele queimou a casinha dele. Uhum. O terreiro dele queimou, até no dia eu fui lá ajudar ele. Foi uma das coisas mais tristes que eu já presenciei dentro da religião. Ver aquele pai de santo lá, meu amigo, meu afilhado, pai Diego Zanoni, não sei se o senhor conhece, sim. lá de Canoas, bem conhecido até o pai Diego. Ver ele com aquele orixá dele, o cucutá na mão, e aquela obrigação espatifar de tão quente que estava, só o ocultar mesmo ficou de em pezinho ali. Aquilo me comoveu de uma forma. Eu não era do meio da política ainda, acho que foi um ano antes da política. Eu pensei, meu Deus, a gente precisa levantar a casa do Pai Ossanha de novo. Vamos juntar nosso povo, vamos pegar esse povo batuqueiro, vamos juntar. E aí a gente teve a ideia, eu, o Pai César de Alvorada, Pai Sim. César de Xangô de Alvorada, né? Até quero mandar um abraço pro Pai César, um grande amigo meu. E eu quero trazer ele guerreiro, aqui né? também, quero trazer ele tem aqui que para trazer o contar Pai a César. superação como guerreiro, como pessoa e como religioso que Guerreiro. ele venceu tudo isso. Né? Nós tivemos a ideia de fazer o Quimbanda é 10. Foi bem comentado. Até hoje a Sim. galera ainda faz o Quimbanda é 10, né? Baseado no nosso projeto lá. Sentamos eu e o Pai César, tivemos a ideia, vamos fazer o Quimbanda é 10. E isso de um dia para o outro. Aí lançamos nas redes, Quimbanda é 10. O que a gente pensou? Vamos unir o útil ao agradável. Todo mundo gosta de uma quimbanda. Faz uma sessãozinha de umbanda, 20 pessoas. Faz uma sessãozinha de quimbanda, de Exu, 300 pessoas. É verdade. Vamos unir o útil ao agradável. Vamos fazer um quimbanda é 10. O que vai ser o quimbanda é 10? Todo mundo que vier na quimbanda, nossa quimbanda, vai contribuir com o valor de R$10 para ajudar esse irmão que perdeu a casinha dele lá. Mas a gente pensou assim, nosso povo às vezes é bravo mesmo. Quando tiver que botar a mão no bolso, talvez eles não venham. Deu quase 2.000 pessoas na minha casa lá. Olha só. No dia, até o pai Ricardo também comprou essa ideia e fez 1 ou 2 dias antes na casa dele, e lá deu R$1.800. Que maravilha. Em espécie. E aí eu fiz na minha casa, numa quinta-feira, às 9 da noite, deu 2.000 pessoas lá. Que maravilha. 2.000, tinha muita gente mesmo. Assim. Tanto que eu não pude fazer dentro da minha casa, eu tive que fazer na rua. Sim. Daí a gente fechou a rua, era um mar de gente. Ali eu vi, hoje eu comprovei, nosso povo é unido sim. Quando tem organização, quando é algo organizado, o nosso povo é unido sim. Ele vem, ele ajuda. Exatamente. E pai, tu sabe outra coisa que eu não sei se isso existe, né, no meio político, ou até mesmo a gente deveria talvez se unir, não digo os grandões, né, para que perante todos nós somos todos iguais, irmãos, né, mas se unir para talvez fazer uma convenção e dizer assim, gente, vamos colocar o Pai Santiago em Canoas, vamos colocar digamos, dar um exemplo, o Pai de Jair em São Leopoldo, vamos colocar o fulano em Gravataí, Alvorada, vamos tentar quem se quer, para não ter essa disputa, porque eu acho que nem tipo assim, tem algumas cidades que dá para eleger 2, 3 candidatos. Sim. Né? Canoas era um. Exatamente, Porto Alegre também. A gente não pode eleger simpatizantes da nossa religião. Nós temos que falar por nós mesmos. Exatamente, porque simpatizantes não conhecem a nossa luta, a nossa dor, o nosso dia a dia. E vamos falar a verdade, pai. Chega a época de eleição, todos são nossos simpatizantes. Exatamente. Mas depois, porta fechada. Mas é o que acontece lá em Novo Hamburgo, meu pai. Eu era afiliado a algum partido, né? Porque eu sempre fui apaixonado por política, sempre gostei de política e gosto de política, né? E, porque o pai Maurício é uma potência em Novo Hamburgo, todo mundo foi para lá, pro meu lado. Uhum. Aí o vereador, que era presidente da Câmara dos Vereadores, disse, se eu me eleger,
eu vou te ajudar aqui no sentido, tipo, por exemplo, abrir portas e tudo mais. Se elegeu, hoje eu a porta é fechada, estou até hoje esperando, tá 2 anos esperando que eu mandei um ofício para fazer a procissão de Ogum. Botar o São Jorge no dia 23 na praça e dar banho de cheiro para desmistificar, porque Novo Hamburgo é uma cidade alemã que, querendo ou não, ainda existe um preconceito. Sim. Né? E a atual a prefeita pediu que a gente assinasse um termo para a gente não fazer nenhum tipo de despacho nas ruas, para não sujar as ruas. Né? Não Então, tem cabimento, né? não tem cabimento. Então, Não tem cabimento. tá cada dia difícil, né? A gente, tirando o espaço sagrado dos nossos orixás, que foi conquistado com muito suor, com sangue, né? Exatamente. Lá em Canoas, até, eles fizeram uma reunião comigo, alguns candidatos, alguns colegas de trabalho, me relatando que tinham muitos despachos lá na cidade, tal, que eu, como representante do meu povo, tinha que criar um despachódromo para o nosso povo ir lá despachar no despachódromo. Não, pera aí, só um pouquinho. Eu crio hoje um despachódromo, tá? No bairro Matias Velho, estou dando um exemplo. Aí vocês vão ver um igual a mim, lá na encruzilhada no Guajuviras. Alguém vai parar e vai dizer: ô porco relaxado, tu tem teu espaço lá na Matias, o que tu quer alargando aqui? Vai limitar o nosso povo. Então, quando vem a ideia do despachódromo, eu sou meio... eu também sou meio... Eu acho concordo. que pode ter um espaço sagrado, Sim, isso sim. mas é um a mais. Sim. É algo a mais. Não quer dizer que aquilo ali vai nos limitar a só fazer naquele local. Eu acho que nós, batuqueiros, nós temos que ter consciência, né, de determinadas situações não deixarem em alguns locais, Sim. né, tipo como garrafa, coisas que não se desmancham, não, né, uma garrafa, uns animais. Se tu vai fazer uma abertura de caminho, né, leva, claro que tem algumas coisas que a gente não tem como levar para casa, que faz parte do ritual, né, mas tentar o máximo possível não agredir os olhos daquelas pessoas que não. Né? Lá na prefeitura a gente fez uma capacitação de oferendas ecológicas. O que eu fiz? Reuni os sacerdotes por quadrante na cidade, né? Cada dia de uma reunião era um quadrante, e a gente passou a ideia de talvez a gente fazermos alguma oferenda ecológica, botar as folhas ali, né? Mas tudo sempre com muito cuidado, né, pai? Na hora da fala, com muito cuidado, né? É apenas uma ideia, né? Tentar lembrar que os nossos antepassados também faziam assim, usavam uma folha de bananeira, mas tudo com muito cuidado, né? Eu acho que a gente está avançando lá na cidade. Eu acho que nós temos que ter consciência em todos os sentidos. Consciência em botar representantes dentro da política, digamos assim, nossos representantes, consciência nos nossos terreiros, né? E no dia a dia como batuqueiro. Pai, nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos com o Pai Santiago de Oxalá. Podcast Axé em Foco, patrocínio Lisa Esmalteria, extensão de cílios, alongamento em gel, massagem e terapias integrativas. Tudo isso na Avenida Pedro Quaresma da Silva, 1419, em Novo Hamburgo. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99918 1224 e agende seu horário. Cross Training Montenegro, um espaço adequado para você ter uma melhor qualidade de vida e com profissionais qualificados para te ajudar a atingir os seus objetivos. Conheça o Cross Training Montenegro, Avenida Júlio Renner, 755, em Montenegro. WhatsApp 51 99753 0141. Barbearia Fênix. Precisando de um novo visual? Na Barbearia Fênix você encontra profissionais preparados para te atender. Barba, cortes personalizados, luzes e muito mais. Agende seu horário pelo WhatsApp 51 99786 8570. Reino de Oxalá e Oxum. 82 anos de história e fé. O Reino de Oxalá e Oxum fica na Avenida Veiga 590, em Porto Alegre. 51 99966 7710. Pai Chiquinho de Oxalá. Reino de Oxum.
situado na Rua das Quaresmeiras 244, bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo. Consultas espirituais, jogo de búzios, cartas, trabalhos para todas as finalidades. Agende seu horário pelo WhatsApp 51 99762 9052. Pai Maurício de Oxum. Voltamos aqui, gente, com o programa Axé em Foco e hoje recebendo o Pai Santiago de Oxalá da cidade de Canoas, contando a sua história, a sua vivência. Bom, vamos aqui, Pai, antes de eu voltar com a rodada de perguntas, nós temos a revista Axé em Foco, né, que está em todas as floras, inclusive em Canoas também tem a revista Axé em Foco. Você que quiser adquirir a revista, entre em contato pelo fone 99731 18 e aí você pode pegar e adquirir a nossa revista, como também ser um anunciante ou até mesmo contar a sua história aqui, tá, gente? Então, a revista Axé em Foco está em todas as floras. Se você quiser fazer a cobertura da sua festa também e colocar na revista, estamos com ela para a edição de outubro. Pai, voltamos aqui com essa rodada de perguntas, esse bate-papo gostoso. Se você tivesse a oportunidade, Pai, de voltar no tempo, o que você mudaria? Pode ser em qualquer área, pode ser na área, digamos, religiosa ou alguma coisa que o senhor gostaria de mudar para que fosse diferente. Não digo só no seu caminho, mas eu acho que no geral. Eu acho que conversar mais com os antigos que já foram, que já são nossos ancestrais. Sim. Hoje. Eu acho que se pudesse voltar no tempo, assim, eu gostaria de ter conversado mais com eles, né? Entendido, porque muitos levaram um pouco do conhecimento, mas não porque eles quiseram, porque faltou interesse. Sim. Também na nossa parte. Eu acho que se pudesse voltar ao tempo, eu acho que eu conversaria mais com os antigos que já se foram. Quando a gente fala, Pai, isso é uma questão até que o Israel briga comigo, né? Um beijo, Israel. A gente fala, para de falar antigamente, mas que antigamente era diferente as coisas. Muito. Era muito difícil, realmente. A gente tem que pensar que hoje a religião está mais fácil de ser feita, né? Antigamente a gente tinha que cultuar às escondidas, era tudo muito difícil, não tinha muitas coisas para nós. Hoje é muito mais fácil, mas se tivesse esse espaço, como você está falando, né, dos nossos antigos, nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós, tivesse esse espaço de poder expandir mais o conhecimento, expandir mais a cultura africana, né, ter oportunidade como hoje nós temos, que nem esse programa, de poder falar, né, o senhor dentro de uma Câmara de Vereadores ou dentro de um gabinete, podendo exercer a religiosidade em si, né? Eu acho que seria bem interessante, né? Eu até vou contar uma história, assim, que eu acho bem legal, Pai, que a gente está falando do passado, né? Que eu ouvi a minha mãe, né, antes. Ela ia num batuque, tá? Uma mãe de santo, um pai de santo convidou ela para um batuque. Ela começava a se arrumar cedo da tarde. Ou ela levava um bolo, ou ela levava flores, ou ela levava umas balas. Ela sempre foi assim. Hoje eu acho que se a gente fizer isso, chegar com um bolo na casa de um amigo nosso, se ofende, né? Eu acredito que eles se ofendam. É. E era tão bonito ver a minha mãe fazendo aquilo, sabe? Preparando um bolo. E são histórias reais. Sim. Histórias reais que aconteceram mesmo. Ela se preparando o bolo, preocupada se ia levar um bolo de pêssego, se ia levar... Hoje faz um bolo de chimia, que nem existia, igual existiam há muitos antes. Sim. A pessoa também, de chimia esse bolo. Porque antes tinha aquele negócio, o bolo de pêssego da Oxum, de figo do Pai Ossanha, né, de abacaxi da Maiobá, de coco da mãe manjada para Oxalá. Então tinha muito isso. E isso era bonito de ver, muito bonito. Né, essa questão dos irmãos, né, que se uniam. Então, por exemplo, se o Pai Santiago tocava no dia, digamos, tal dia, 2 de dezembro, eu já não tocava, se era a mesma data minha. Né? Então eu ia primeiro na sua casa, depois você vinha na minha, e tinha essa união,
né? Isso. E não tinha, naquele tempo não tinha quase ninguém com poder aquisitivo de carro, né? Em muitos lugares a pé, né? Ou ir para depois voltar de manhã cedo, os batuques, né? Eu acho que a modernização também atrapalhou um pouco o nosso culto, né? Sim. A internet, né? Ela expôs Tem pessoas muita que não coisa. querem ir no batuque, né? Vai passar ao vivo aqui no coisa, eu vou ficar aqui. E o ao vivo acaba, às vezes, né? Os nossos dogmas sendo revelados ali, né? Exatamente. Então, acho que a internet também contribuiu, né? Para Essa- Claro, para essa situação a toda. internet veio para agregar e muito para todos nós, né? Mas eu acho que dentro do nosso culto, né? Eu acho que não contribuiu muito, assim, a Muito. favor. Eu acho que tem que expor aquilo que é bonito e aquilo que é de verdade, mas eu acho, sempre falo aqui em todos os meus programas, que a exposição do sagrado, o ritual em si, ele não pode ser. O oculto precisa ficar oculto. Já fala oculto. Exatamente. Eu sempre falo isso também. Tu postar o animal sacralizado ou o animal vivo, para quem não é da nossa religião, para quem está olhando ali atrás da tela, a impressão é a mesma. É. Tanto ele sacralizado quanto ele vivo. Então a gente não. Eu sempre digo para a gente nunca postar nem o animal sacralizado e nem ele vivo, porque quem está vendo ali, vendo Sim. ele vivo, sabe o que vai acontecer, né? Sim, E entende, às vezes, errado, né? exatamente. O que a gente faz? A gente sacraliza. O que é sacralizar? O ato de tornar sagrado. A Exatamente. nossa alimentação vem daquele animal, né? As pessoas às vezes confundem. Então, vocês usam o sangue. Não, a gente não usa o sangue. O egé. Uhum. A gente usa o achorô, que é a energia vital que sai do egé, né? Tanto que a gente manta as nossas Exatamente. obrigações para aquele egé não encruar ali, né? Não ficar Exatamente. colado ali. Então, claro que o egé é importante, o sangue é importante, mas o mais importante é o achorô, né? É verdade, pai. Pai, quais são os religiosos que te inspiram, né, no sentido no qual você tem uma admiração mesmo grande, assim? A minha mãe, em primeiro lugar, Sim. ela me inspira, eu admiro demais a garra dela, a coragem dela por nosso culto. Vem da África. A minha mãe é uma mulher branca, então ela também passou por poucas e boas. Então eu admiro muito a luta, a garra dela. Eu admiro muito o pai Ricardo também. O pai Cleon Sim. também. Eu admiro muitas pessoas, muitos sacerdotes, mas eu acho que esses são os que eu... E se o senhor tivesse a oportunidade de conhecer uma pessoa da antiga mesmo, quem o senhor gostaria de conhecer? Tipo, sentar e ter esse bate-papo que nem nós estamos tendo aqui. Pode ser da sua família religiosa. Eu gostaria de sentar e conversar com Joãozinho do Ossanha, Olha só. lá do bairro Matias Velho. Pai Joãozinho do Ossanha. Falecido já. Muito, muito, muito antigo. Muita história, pai. Muita história dele. E também com a mãe Bela. Com a mãe Bela de Com Chapaná. a mãe Bela eu gostaria de sentar e ficar ali 2 horas só ouvindo ela falar. Que maravilha. São pessoas que eu... Pai, na sua opinião, o que deveria ser mudado nos religiosos para que possamos ter uma religião com mais respeitada diante da sociedade? Eu acho que a gente deveria amar mais os orixás. Viver para os orixás e não viver deles. Eu acho que por aí eu acho que a gente já começaria a ser mais respeitados um pouco, né? Eu acho que também não divulgar tanto os nossos dogmas, Sim. como a gente tem visto e dado poder para eles nos atacarem, né? A gente tem dado munição para eles nos atacarem, né? Eu acho que se a gente divulgasse menos os nossos dogmas, eu acho que já seria um grande passo, um grande avanço aí, né? Eles não teriam hoje munição para atirar na gente. E o senhor acha que o que deveria ser mudado no sentido, por exemplo, assim, eu vejo que o nosso povo, principalmente aqui do Sul, ele é muito desunido, né? Em alguns certos pontos. Não sei se é aquela questão de competição,
porque é o melhor, porque eu sou bom, porque o meu Exu, minha pombagira, porque o meu santo. Eu acho que perante toda a religiosidade nós somos iguais. Existe sim hierarquias e tudo mais, mas quando é que a gente vai conseguir reunir? Eu fico pensando, né, como São Paulo fez a marcha para Exu, reunir um povo que era o meu sonho pudesse, fazer aqui. sabe, pudesse, sem olhar, sem ter aquela questão, eu não vou porque é o Santiago que está fazendo. Ele que vai aparecer. Sabe, eu não vou porque é o Pai Ricardo que fez o encontro dos quibandeiros. Né? Eu acho que essas oportunidades de ir para a rua é a oportunidade que nós temos de uma forma limpa, né, mostrar a nossa cultura diante da sociedade. E isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho, sabe, pai, aqui, nesse sentido, porque eu acho que nós, irmãos, deveríamos, claro, a gente sabe da agenda de todo mundo, mas nós deveríamos se unir mais, inclusive até nas nossas casas, cada um se visitar. Eu acho que a gente vem desmistificando um pouco isso da união. Sim. Né? A gente tem grandes exemplos aí que o povo, quando quer, ele se une sim. Eu acho que vem mais a parte da, como eu havia falado antes, da organização. Organização. Né? De ter alguém ali que vá lá na casa, converse, oriente, a gente precisa fazer isso. Enquanto dos quimbandeiros, é um grande exemplo, que o pessoal vai pra rua assim, né? Vai quimbandear lá. O Quimbanda 10 foi um grande exemplo de que existe sim, força, né? Existe força e quando a gente quer, a gente consegue. Tanto que o pai Diego hoje está dentro da casinha dele e linda a casa hoje de material, porque o nosso povo realmente se uniu. Lá no nosso evento, além dos R$10, tiveram pessoas que deram 100, deram 200, e ele ganhou, além disso, lá nesse dia do evento Quimbanda 10, ele ganhou o telhado, ele ganhou mão de obra também. Um filho de santo meu na época, o João, foi lá, ajudou ele uns dias também. Ele ganhou janela. Olha, ele ganhou muita coisa mesmo. Ele ganhou outras coisas também, como eletrodomésticos para fazer rifa e levantar mais um dinheirinho. Então o nosso povo é unido sim. Eu acho que às vezes ele é meio desorganizado. Sim. Né? Mas eu acho que tem união e eu acho que nós já provamos que a gente é unido. Só acho que a gente poderia ser muito mais unido. Exatamente. Isso é uma verdade. Tipo assim, claro, tem essas obrigações particulares que na festa de Iemanjá, né? Ali cada um fazendo essas obrigações na beira da praia. Mas uma coisa que seria bonito mostrar para todo aqui no Sul, mostrar essa força que nós temos, porque querendo ou não, nós somos maiores, o povo de religião de matriz africana aqui no Sul que em Salvador e qualquer outro lugar. O maior do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Então, que tem mais casas de religião, mais terreiros, né? Olha a potência que nós somos, né? Então, imagina fazer uma marcha para Exu aqui em Porto Alegre. Seria lindo, né? A gente, assim como a gente vai para a rua para pedir nossos interesses quando é questão política, né? Como teve aí várias situações que ocorreram nesses últimos anos, eu acho que a gente deveria sim mostrar essa força, ver como o senhor falou ali, é meu sonho fazer uma coisa dessas, né? Uma situação dessa. Quem sabe daqui dessa conversa hoje não sai a marcha para Exu, exatamente, né? Espero que o pessoal que está nos assistindo, que vai ter bastante pessoas nos assistindo, que abrace essa ideia conosco, né? Principalmente com o senhor que está à frente de um projeto e aqui tem uns canais para divulgar, enfim, tudo mais, que a gente pode, cada um ajudando um pouquinho, que nem fizeram com o pai Diego, né? Sim. A gente, no sentido, a gente se unir com forças e tudo mais para ir para a rua, para não só exigir alguma coisa, mas também mostrar o lado positivo da nossa religião, que é linda. É lindo, e o lado positivo ele é muito, muito, muito maior do que o lado negativo. Porque além de um terreiro, a nossa casa é um hospital de cura. A gente deveria sim ser muito mais valorizado também pelos poderes públicos. Exatamente. Coisa que eu luto muito por isso lá na nossa cidade, inclusive conseguir colocar no calendário da nossa cidade, calendário anual, a data de comemoração de todos os orixás. Inclusive fomos a primeira cidade no Brasil a fazer isso. Uma coisa tão simples,
que é, na verdade, não é incluir, é reconhecer. Reconhecer, né? Reconhecer as datas comemorativas de todos os orixás. Então, a data comemorativa hoje na nossa cidade, lá em Canoas, de todos os orixás, está no calendário oficial da nossa cidade, por decreto. São espaços que vamos conquistando, né? Avanços, né, que a gente vai indo devagarinho, né? A gente vai indo. Mas eu acredito sim que o nosso povo às vezes não sabe a força que tem. Exatamente. São mais de 1000 terreiros na cidade de Além da Canoas. força que nós somos, digamos, como pessoa, olha a quantidade de espiritual que Isso. está acima de nós. Não, que e também outra, a gente contribui e muito para a nossa cidade. É Exu, é caboclo, É é Exu, orixá, Numa Egum também. uma né? sessãozinha simples que nós tocamos, é 1000 pila rapidinho. Exatamente. R$1.000 rapidinho. Onde a gente consome esses R$1.000? É ali, no barzinho da esquina, buscando a nossa canjiquinha, buscando a nossa pipoquinha, né? Pagando nossos alabê, que vão gastar ali pela volta também. Então a gente contribui muito. Eu acho que os que mais contribuem, Que né, mais para a receita. contribui. Né? Eu não tenho dúvidas. São mais de 1000 terreiros na cidade de Canoas. Imagina. Imagina que se cada terreiro tocar uma vez por semana, 1000 terreiros tocando a R$1.000, quanto dá? Um dinheirão que vai rodar ali no meio da cidade, né? Exatamente. Então, nosso povo precisa saber a força que tem. E pai, e o que você acha? Acha que política e religião se discute ou tem que se discutir sim? Não, eu acho que se discute sim, principalmente a política. A nossa religião, cada um sabe o que faz dentro da sua casa, né? Não vou usar aquela frase da panela, né? Cada um sabe o que cozinha nas suas panelas, porque se a gente fizer um bolo de milho, qual é o ingrediente principal? O milho. Exatamente. Né? Então, mas cada um sabe o que faz dentro da sua casa. Então, sobre isso a gente não pode discutir, mas sobre política... Eu acho que cada nação tem a sua particularidade. Acho que tem que respeitar os fundamentos e tudo mais, né? Eu não posso julgar o pai, é que nem eu disse, é uma nação que é rara, Jejinagô, né? Que não tem muitos, né, digamos assim, muitos terreiros, digamos assim. Não tem. É uma nação mais reservada, né? Sim. E assim como tem Cabinda, tem o Jeju, tem o Oió, tem o Jejá, eu acho que a gente tem que respeitar cada um. Com certeza. Na sua casa. Quem vai num batuque de Jeju, um batuque de Cabinda, depois vai num batuque de Oió, estranha. Mas tu não pode me dizer que o Jeju é que tá certo, o Oió que tá certo e o Nagô tá errado. Vamos dar um exemplo, né? Mas estranho. Um batuque é uma levada mais rápida. O Oió é um pouquinho mais lento. Eu adoro o batuque de Oió. Eu tenho um grande amigo, que é o David, que é do Oió, filho da mãe Maninha. Eu adoro os batuques de Oió. São maravilhosos para mim. E a gente tá dançando igual para os nossos orixás. Né? Eu até, quando eu vou no batuque deles, eu falo, se eu fizer alguma coisa errada aqui, tu me fala, porque às vezes a gente acaba estranhando, né? Sim. Então me avisa, não é por mal. Então se eu fizer alguma coisa, cometer algum deslize aqui, me fala. Porque a gente tem que respeitar os lugares que a gente vai, né? E o que o senhor acha de, tipo assim, de a gente falar mais, nós babalorixás, falarmos mais de políticas? Eu digo políticas, digamos o que o senhor faz, porque a gente já, como o senhor disse, a gente já faz política no dia a dia, né? Mas abrir mais... A gente precisa de falar de políticas públicas e não de políticas partidárias. Exatamente. Né? Porque quando tu fala de políticas partidárias, aí que ocorrem as brigas. As brigas, né? Então tu tem que falar de políticas públicas, porque nós somos um povo e nós precisamos estar inseridos nas políticas públicas que as cidades fazem. Então nós temos sim que falar de política, né? Eu acho que a gente não tem que estar discutindo sobre política partidária. Direita, esquerda, centro, que até hoje eu não entendo muito bem. Mas nós temos que falar... Nem eu, pai. Não entendo muito bem, sou sincero em falar. Eu só sei que o povo de esquerda é o povo de Exu que falam aí, né? É só isso. Mas nós precisamos falar de políticas públicas, porque se nós não falarmos de políticas públicas, nós não seremos inseridos. Sim. Porque eu sei da dificuldade que eu enfrento todo dia para mostrar que o nosso povo está ali, que nós somos gigantes, que nós somos imensos, e o dia que a gente der as mãos mesmo, nós vamos botar 15 vereadores na cidade. Imagina. E como você enxerga a religião daqui a 10 anos? A religião daqui a 10 anos, para mim, ela vai estar a mesma. Que eu continuo cultuando a mesma coisa que eu cultuava há 10 anos atrás. O quarto de santo nunca muda. A nossa cozinha nunca muda. É lógico, é óbvio que a gente evolui. A gente evolui sim.
Mas a gente não pode evoluir a forma que a gente faz a frente para os nossos orixás, a forma que a gente sacraliza para os nossos orixás. Então, daqui 10 anos, a minha religião, que eu falo por mim, pela minha família, vai ser a mesma. Porque a gente cultua lá no Quarto Santo, mesma coisa que o meu avô de santo cultuava há 30 anos atrás. Então, vai estar a mesma para mim. E o que você gostaria, pai, que as pessoas mudassem a sua forma, talvez, de pensar, que nem o senhor ali, a pergunta que eu lhe disse de 10 anos, como você gostaria que as pessoas fossem ou mantesse, digamos assim, daqui a 10 anos, as tradições dela? Ficasse com mais fé, com mais amor, se dedicasse mais? Que elas ouvissem mais os seus sacerdotes, as pessoas que vão guiar e vão conduzir a sua vida religiosa. Porque muita coisa que se muda é porque o pai de santo faz de um jeito e o filho de santo que abriu a casa começa a fazer de outro. Então, que ouvisse mais. Tu escolheu aquela pessoa para te guiar. Então, ouve mais ela. Porque eu penso nessa forma, né, pai? O senhor é Jeje Nagô, né? Uhum. Eu sou Ió com Jeje, né? Então, eu fui um bom tempo de Cabinda. Um bom tempo eu fui neto do pai Juarez de Bará, do pai Gilberto de Ança de Santa Cruz. Então, a minha caminhada toda foi dentro da Cabinda até depois eu ir para o Oió. Eu não posso, eu fui Cabinda, mas eu não posso simplesmente passei para o Oió agora continuar fazendo Cabinda na minha casa, se eu passei. Né? Isso não condiz com a realidade do que o próprio Pai de Santo está fazendo. Então, por que eu fui para o Oió? Porque eu não fui para a Cabinda. Exatamente. Né? Porque eu não posso pegar e fazer essas diferenças. Eu acredito que nem eu ensino os meus filhos, o senhor também ensina, a mãe Solange ensina, e eu acho que o senhor faz exatamente, não muda nenhum ponto, nenhuma vírgula daquilo que a mãe Solange lhe ensinou. E várias vezes, até mesmo por descuido meu, aconteceu uma coisinha ali que estava um pouquinho diferente. Sei. Pode voltar a fazer igual, porque isso não é do jeito que a gente cultua. Sim. E se ela tem que me repreender, é na frente de todo mundo sempre. E isso é bom, isso Eu é tenho papel que dar de o pai, exemplo, mãe. Exatamente. Né? Assim como nossos filhos carnais, que a gente chama também a atenção, porque a gente quer o quê? Exatamente. Melhor para eles, né? O senhor era da Cabinda, daí foi pro Oió. Jeje. Não adianta o senhor continuar frenteando seus orixás da forma que frenteava na Exatamente. Cabinda. Porque daí Claro vai que tem dar muitas desencontro. coisas que não mudam, né? Tipo, tem muitas coisas muito parecidas, digamos assim, principalmente nas frentes, né? Mas a forma de fazer o ritual é completamente diferente. Se torna repetitivo falar que o batuqueiro começa na cozinha, se torna, mas é a verdade absoluta. A única verdade absoluta que existe no batuque, para mim, é essa. O batuqueiro, ele começa na cozinha. Porque se sair errado da cozinha pro quarto de santo, já tá tudo errado. Já tá tudo errado. Chegou já lá no quarto de santo errado. Tá errado, então tu não pode começar na frente do quarto de santo, tem que começar na cozinha. Porque se sair errado lá, deu tudo errado no final. Pai, que maravilha, sabe, poder ter esse bate-papo com você aqui, com o senhor, mas assim, eu vou, antes de terminar esse programa, que já está chegando ao final, eu vou fazer um bate-bola com o senhor. Claro. Que esse eu pego os meus convidados e faço. Tá, eu falo uma palavra e o senhor pode descrever o que é isso aí. Um sonho. Ver o nosso povo muito mais unido do que é hoje. Para mim é um sonho. Ver nós todos de mãos dadas. E eu acho que esse sonho não é um sonho possível. É um sonho possível, sim. Uma saudade? Minha avó. Minha avó carnal. É a minha maior saudade. É ela. Para mim foi uma grande referência, uma guerreira. Criou meu pai sozinha. Então, para mim é uma grande saudade que eu tenho, é ela. E o que o Pai Oxalá representa na sua vida? O Pai Oxalá é meu dia, todos os dias. É minha noite, todos os dias. É minha vida. Não existiria Pai Santiago de Oxalá sem o meu Pai Oxalá. É minha vida. É tudo para mim. Que maravilha. Pai, com sua palavra ainda, fale para as pessoas que estão me assistindo alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo, inclusive que nem ali no seu primeiro bate-bola,
nesse sonho, mas quero que o senhor fale agora, sem eu lhe induzir, Sim. né, em alguma coisa, sem lhe instigar em qualquer palavra, mas eu quero que o senhor fale alguma coisa relacionada ao seu coração mesmo, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que o que eu preciso falar aqui, pai, é que se amem mais os seus orixás, amem mais os seus guias, acreditem nos seus guias, valorizem o pai e a mãe de santo de vocês, porque um pai de santo doa uma vida inteira para a religião, doa uma vida inteira para o orixá, para os filhos, e quando ele está lá no leito da morte dele, são 10, no máximo 10 filhos de santo que tem, dos 100, são 10 que vão ficar para o Eresum, e para a missa de um ano, se tiver 5 e se existir a missa, é muito. Então valorizem quem se doa tanto para os orixás, para vocês, quem abdica da sua própria vida para viver a vida do outro, para ajudar o outro. Então acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, valorizem mais o seu sacerdote, a sua sacerdotisa, a sua mãe de santo, seu pai de santo. Eu acho que é uma mensagem que eu gostaria de deixar. Pai, muito obrigado por tudo, pela sua presença. Eu que agradeço e foi uma honra gigantesca estar aqui. Eu acompanho muito o senhor. Obrigado, querido. A sua página lá no Insta, lhe sigo lá, acompanho muito. Já imaginava vir aqui, mas estava meio difícil assim, os nossos horários se fecharem. Então, para mim foi uma honra imensa. Para mim, tenho certeza que fizemos uma parceria hoje que vai ser para a vida. Obrigado pelo carinho, que os orixás possam nos abençoar hoje e sempre mesmo. E te agradeço mesmo por a sua presença aqui. Gente, e nós estamos chegando ao final desse programa. Fica com essas mensagens, essa mensagem, ou melhor, que o Pai Santiago deixou para você, analise, traga para o seu coração, né, que tenhamos uma semana abençoada. Fique com Deus e com todos os orixás.